Olá, crianças, bom dia! Sejam bem-vindos para mais uma aula e hoje de língua portuguesa. Então, vamos lá anotar no nosso caderno o cabeçalho de hoje, Bauru, 16 de fevereiro de 2021. Pulando linha, seu nome completo. O nome da pro é Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin, certo? Bom, como eu já disse, pulando linha, a nossa aula hoje será de língua portuguesa, tá bem? Então, o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos trabalhar um gênero textual que é o fábulas, tá? Que é o gênero fábulas. Vocês já devem ter ouvido alguma fábula, tem algum tipo de conhecimento a respeito desse tipo de texto e nesta semana, nós vamos aprofundar um pouquinho nesse gênero textual fábulas, tá bom? Bom, então, para nós, nada melhor do que estudar fábulas, né? Ouvindo uma fábula. Então, olha, este livro aqui é da professora, tá vendo? Ó, o título, no próprio título do livro já traz, né? Ó, Fábulas de Esopo, né? Fábulas de Esopo. Aí depois embaixo nós temos Jean de La Fontaine, né? Vou ler como está escrito. E em letras menores ainda, a adaptação de Lúcia Tunchinski, tá? E aí nós temos na ilustração, o que nós temos aí? O que vocês estão vendo? Tem algum ser humano aí? Não, né? Somente o quê? Animais. Então, aqui em cima nós temos um ratinho, ó. Nós temos um ratinho, aqui nós temos um sapo, aqui tem um queijo, né? Que deve ser desse rato, será? Temos um gato, uma gata, aqui no cantinho um leão e no centro da ilustração, né? No centro do livro nós temos aqui uma tartaruga, aqui é uma ave, né? Uma garça, não sei, de repente, e aqui pode ser um galo, né? Um galo. Então, vocês viram que na ilustração, todos animais, né? Então, o que isso nos quer dizer? Será que as fábulas só tem animais nas fábulas? Pode ser, né? Porque aqui na capa a gente só viu animais. Bom, mas então sobre o título Fábulas de Esopo, né? Então quem será esse Esopo? Será uma pessoa? É um lugar? Então já vou adiantar para vocês. Esopo é um homem, foi um homem, né? Foi um homem que, quando a gente fala em fábulas, ele é o maior representante das fábulas, tá? Então foi ele que escreveu, né, esse gênero, esse tipo de texto, fábulas, há muitos anos atrás, né, lá na Grécia antiga. Esopo era grego, né? Mas há muito mistério em volta da vida de Esopo. Então, ele viveu lá na Grécia e chegou a ser escravo de um filósofo, né? Uma pessoa bem estudada, estudiosa. Só que o Esopo também era muito sábio, né? Então, este filósofo não permitia, né? Não aceitava que o Esopo fosse escravo dele. Então, deu a liberdade para ele, certo? E o Esopo escrevia muitas histórias voltadas para o comportamento humano, né? Então, assim, na intenção de colocar certos comportamentos humanos, né? Como se fosse o comportamento mais aceito, tá? Numa tentativa de corrigir, vamos dizer assim, né? Os comportamentos humanos lá da época que ele vivia. Então, ele contava uma história
certo? E nessa história ele dava ali dicas, né, de como corrigir certos comportamentos e não se ter certos comportamentos, tá? Então ele trazia, né, nas histórias dele ensinamentos para as pessoas em forma de historinha. Então essa era bem a intenção essa, né, de levar ensinamentos para as pessoas em relação aos comportamentos delas, mas em forma de historinha, tá? Então, isso é que nós vamos ver aqui na contação, na leitura das fábulas. Então, o Esopo, tá? Então, quando vocês ouvirem esse nome, Esopo, é o maior representante das fábulas. Ele que escreveu, né? A maioria das fábulas conhecidas hoje foi o Esopo que escreveu, tá? E a partir dele, outros autores também começaram a escrever fábulas baseados nas fábulas de Esopo, que no caso aqui foi o La Fontaine, que a professora leu para vocês aqui. O La Fontaine já foi um francês, tá? Que também escreveu fábulas, mas se baseando nas fábulas do Esopo, certo? E tem uma lenda, né, sobre a morte do Esopo, que ele foi jogado de um precipício, né? As pessoas, as autoridades da época não concordaram com certas atitudes do Esopo. Não se fala quais são essas atitudes, né? Mas não agradou de certas autoridades da época e diz que ele foi jogado de um precipício. Seria uma montanha bem alta, né? E foi jogado lá de cima. Diz que foi assim, né? Nós não temos certeza. São lendas que contam sobre a vida deste homem, né? Tão conhecido no mundo todo. Bom, então vamos à fábula de hoje, né? Então, vocês lembram-se, ó, fábulas, né? Ó, terminou com S, então indica-se que tem mais de uma fábulas, né? Então, eu sempre gosto de reforçar que nós temos no livro, né? Então, aqui só tem fábulas. Então, nós temos aquela parte que faz com que a gente economize tempo, que é o chamado sumário, mas também vem como índice, né? E aqui neste livro vem como índice, não como sumário. Então, para que serve essa parte aqui? Como eu já disse, para você encontrar rapidinho a leitura que você quer fazer, sem ficar folheando e folheando e folheando o livro, tá? Então, eu já vou direto na fábula que eu vou ler para vocês e não fico perdendo tempo. Então, para isso que serve essa parte do livro, né? Índice ou sumário, para você ir direto na leitura que você quer fazer, tá? E ele essa parte só vai ocorrer nos livros ou revistas, né? Quando se tem mais de um tipo, quando se tem vários textos, né? Dentro daquele livro, né, daquela revista, que normalmente as revistas vêm com várias reportagens, né, e tudo mais. Então, qual que a Pro vai ler para vocês agora? Eu vou ler para vocês a fábula que está, deixa aqui, ó. Essa aqui está lá na página 16. Vocês já sabem qual é? Ó, está lá na página 16 a fábula que eu vou ler. Olha o título aqui, vamos ler juntos? A Assembleia dos Ratos. É essa que eu vou ler, tá? Eu vou lá para a página 16. Ó, nem vou perder tempo. Pronto, já cheguei. Certo? Aqui, ó. Assembleia dos Ratos. Estão vendo aí os ratinhos? Olha lá, ó. Rato, rato. E aqui está o título, certo? Antes de nós começarmos, eu quero perguntar a vocês: o que é que vocês entendem por assembleia? Vocês têm alguma ideia aí
na cabecinha de vocês, o que vem a ser assembleia, né? Vocês já viram em algum outro momento, né? Aí da vida de vocês essa palavra, assembleia? Tem Assembleia de Deus, não é isso? Né? Tem pessoas que frequentam essa igreja, né? Assembleia de Deus. E por que será, né? Assembleia. Como que é feita a assembleia? É por uma pessoa só? Só uma pessoa que vai na igreja? Não, vai um monte de gente, não é isso? Né? Então eles vão lá para orar, para rezar, né? Conversar com Deus. Então, Assembleia de Deus. Então as pessoas lá se reúnem, né? Em nome de Deus. Muito bem. Então, o que é a Assembleia dos Ratos? Vai ter gente? Vai ter gente nesta reunião? Então, o que é Assembleia? É uma reunião, né, de pessoas. Aqui no caso não é de pessoas, vai ser uma reunião do quê? De ratos. Isto, vai ser uma reunião de ratos. Vamos olhar aqui, ó, a expressão da carinha dos ratos, ó. Tá vendo? Aqui parece ser uma ratinha, né? Por que eu acho que é uma ratinha? Porque tá com uma roupa de bolinha, que parece que tem uma rendinha no decote, né? Então parece ser uma ratinha. E aqui, ó, tem uns ratinhos menores, podem ser os filhos dela. Então tudo, a imagem nos faz entender isso, ter essa leitura, fazer essa leitura, né? Mas ela parece estar com uma cara aflita, né? Parece que ela não tá gostando muito do que está vendo ou ouvindo de repente, não é isso? Ó, esse ratinho aqui parece que tá com medo, não parece que ele tá com medo? Parece que ele tá se escondendo até dentro da xícara. Esse aqui parece que levantou o dedo, não sei se vocês vão enxergar, mas parece que ele levanta o dedo, parece que ele quer fazer alguma pergunta. Olha, esse aqui, ó, tá bem atento, mas ele não tá gostando também, parece que ele está aflito, né? E esse aqui, ó. Esse aqui, será que é esse que tá liderando a reunião? Ah, por que a gente pode pensar isso? Porque ele está de terno, está de gravata borboleta, não é? Então ele pode estar liderando esta reunião, né? Está com uma roupa mais caprichada. Então, por isso a gente pode pensar desta maneira. E esse aqui que está em cima do caixote? Ó, olha lá, tem um balão em cima da cabeça dele. O que representa esse balãozinho mesmo? Lá das histórias em quadrinhos a gente já consegue saber, né? Que às vezes aparece nas histórias em quadrinhos. É do pensamento. É do balãozinho do pensamento, por isso que tá em cima da cabecinha, tá? Qual que, ó, não tem palavra dentro do pensamento dele, mas tem um ponto. Qual que é esse ponto? Ponto de interrogação, quando a gente quer fazer uma pergunta. Então, ele está se perguntando alguma coisa, ou ele perguntou, né? Ele está pensando na pergunta que vai fazer. Não é isso? Porque é balãozinho do pensamento. Então, ele está perguntando, está se perguntando alguma coisa no pensamento, ou ele está planejando a pergunta que ele vai fazer. Não é isso? Olha lá. Né? Ele, e parece que este aqui, ó. Olha lá. Parece que ele ficou encucado, né? Com a pergunta que o ratinho fez, né? Ou vai fazer, não é isso? Então, tá bom. Então, é uma reunião, mas por que será que esses ratos estão tão aflitos, né? Estão pensativos? Então, será? Qual é o motivo dessa reunião? Por que os ratos se reuniriam? Por que vocês acham que eles se reuniriam, né? Então, são coisas para a gente se pensar. Uma história que vai falar sobre uma reunião
de ratos, né? O que será então que essa história vai contar? Por que os ratos vão se reunir? Então, tudo isso a gente já começa a pensar e vamos ver se o que vocês estão pensando aí vai se confirmar ou não na fábula que a professora vai ler, certo? Então, no próximo vídeo nós vamos ouvir a fábula.